Eu orei para que esse vídeo chegasse até você. Então, por favor, fique até o final, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para falar na sua vida hoje. Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado, transformado, e você vai poder, com o conteúdo desse vídeo, ajudar a si mesmo e outras pessoas. Tudo bem? Então fique até o final. Se você não é inscrito, me ajude, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo se você gostou, não curta se você não gostou também, deixe aqui o seu comentário dando sugestões, dando a sua opinião. Eu também quero estar aqui para te ouvir e aprender com você. Aqui na descrição provavelmente vai ter mais algumas informações que eu vou deixar para você no final do vídeo. É só clicar aqui embaixo e ver o recadinho que eu deixei para você. O assunto de hoje é sobre a crise dos 20, 30, 40 anos. Quem nunca ouviu falar nesse termo? A crise dos 30, a crise dos 20, a crise dos 50. Sempre que tem alguma marcação de idade ali, né? A gente costuma ouvir dessa nossa geração que há uma crise. Laísa, por que essas crises acontecem? Por que a gente chega nos 20 querendo voltar a ter 16, 15, né? Por que a gente chega nos 30 querendo fazer os 20 de novo? Por que tem aquele de repente 30, né? A gente tem 13, quer ter 30, depois tem 30, quer ter 13. A resposta é muito simples, porque nós temos a tendência de não fazer a coisa certa na idade certa. Eu costumo resumir isso com timing. A nossa vida, ela é resumida em timing. Então você vai pegar o time aí como o tempo, a estação de cada coisa. Então você vai interpretar a palavra time como, bom, deu o time, deu o tempo, deu a hora de você passar por uma nova fase. Já deu o seu tempo ali onde você... É tudo pra mim uma questão de time. E eu vou contar pra vocês, antes de mais nada, como eu entendi isso a primeira vez. Como a minha mente se abriu para isso. Na época ali dos meus 16 até os meus 18 anos cravados, eu estava, né, no mundo das festas, da balada, da curtição e álcool, e noites e madrugadas acordada, finais de semanas, tudo dedicados para festas e tudo mais. Só que ali com os meus 16 anos, 17 anos, eu era a atração das festas no sentido de que eu era diferente de todo mundo que tava ali, eu era mais nova, porque geralmente esse ambiente de festa, né, para maiores de 18 anos, então eu tava mais nova ali. Eu já estava, né, já tinha uma aparência bonita, em comparação a mulheres mais velhas, uma moça que acabou de virar moça, né, vocês sabem como é. Eu era uma atração ali, aquela que nunca tinha beijado muitas pessoas, aquela que nunca tinha ficado com ninguém, e todo mundo se interessava por mim, né? Quem é essa pessoa? Eu era novidade. Belo dia, acho que eu tinha uns 17 anos, eu olhei pro lado, comecei a ver algumas mulheres de 30, 35, beirando os 30, que elas estavam fazendo a mesma coisa que eu, numa idade que eu já gostaria de ter família, filhos, mas por quê? Que essas mulheres estão aqui? Só que elas não chegaram no 30, 35 anos bem. Elas chegaram nessa idade muito acabadas, porque vocês sabem que as noitadas, o álcool acaba com a pessoa, acaba com o ser humano fisicamente, acaba com o corpo, mente, alma e espírito, acaba com tudo. E elas estavam ali, a gente olha, pessoas vazias, acabadas, feias externamente, internamente, piorou. Por quê? Porque elas não perceberam o time. Elas foram curtindo final de semana após final de semana, não conseguiram sair daquilo ali, e aí já era tarde demais. Aí chega numa idade que os homens não querem nem mais ter relacionamento sério, que dirá casamento, família com essas mulheres. Eu falei, meu Deus, eu ainda sou adolescente, né? Tô aqui com 17 anos. Ainda dá tempo, porque prestem atenção, um adolescente rebelde, um adolescente que erra, é muito mais tolerável do que um jovem, um adulto que não cresce, né? Que continua errando, que continua no erro. Então, quando eu percebi, eu falei, olha, realmente fui rebelde na minha adolescência, mas ainda dá tempo. É de eu voltar os meus olhos, o meu ser, aquilo que realmente vale. Foi nesse momento que eu percebi. E eu falei isso com meu pai falou assim, realmente, essas mulheres nessa idade, não estou te julgando se aconteceu isso com você, ainda dá tempo pra você também, nós vamos falar sobre isso. Mas essas mulheres, o geral, né, você não tem uma transformação nelas, se elas continuam dessa forma, os homens não querem nem pra dar um beijinho na boca, levar pro encontro, porque elas já são mulheres aí, vamos dizer, da vida, né? Que não fizeram nada de... Não preservaram a si mesma, não se guardaram, não evoluíram como pessoas. Dedicaram a sua mocidade correndo atrás do vento. Time passou. Já eram para elas estarem em outro time, sendo admiradas por outras coisas que elas já deveriam ter construído. Fases que elas já deveriam ter passado. Foi aí que eu percebi isso do time. Eu comecei a observar isso num todo, porque a vida é um todo, né? A gente tem um time desde quando a gente é bebezinho, a gente nasce... Aí dá o time, a gente não pode usar fralda mais. Se sua mãe ficou te deixando usar fralda há muito tempo, tá errado.
ela também não viu o seu time. Aí depois a gente já tem que aprender a limpar o próprio bumbum. Depois a gente tem que começar a aprender a falar. E se não tá falando, a gente tem que começar a estimular isso para que a gente entre ali no time mais próximo do desenvolvimento humano. O ser humano, ele tem um desenvolvimento natural, tá? Da natureza, da biologia, do que o ser foi criado para ser. Então não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente ter 30 anos e querer viver como bebê, como você já deve ter visto algumas notícias dessas, né? Adultos de 30 e poucos anos que vivem com bebês, usando fralda. Não é natural, porque um bebê é fácil de cuidar, você pega ele no colo, você leva ele pra qualquer lugar. Agora um adulto de 30 anos, o que você faz com um adulto? Como é que você carrega um adulto de 30 anos igual o bebê? Então não é natural do ser humano. Então existe ali um desenvolvimento natural. Eu comecei a ver essa vida como um todo. Eu cheguei à conclusão que na infância, na adolescência, você constrói caráter, personalidade. Você descobre o mundo, você descobre quem você é. É aquela idade que a gente tá atento a tudo, a gente aprende com tudo, a gente sempre quer buscar mais informação, né? Na infância, ali, a gente começa a desenvolver o nosso eu, quem a gente vai ser. A gente começa a ver as nossas intenções. Então, vão ter pessoas que vão ter intenções de ser mais expansivas, outras mais retraídas, pessoas que vão ter mais propensão a gostar mesmo de festa, curtição, porque elas têm isso nelas, pessoas que vão talvez ter uma tendência a ficar isolada, e aí é trabalho dos pais ver isso nos seus filhos e conseguir equilibrar. Se é muito expansivo, vamos aprender a dominar essa expansão. Se é muito retraído, muito tímido, vamos aprender, né, a conseguir ter cultura, conversar de uma maneira ali equilibrada. Não precisa ser a pessoa mais comunicativa do mundo, mas ter o mínimo ali necessário para ser um ser humano. Então, para mim, a infância é essa época que a gente vê o que a gente tem mais tendência e a gente vai ali equilibrando, ajustando para não ser um adolescente desequilibrado. E aí, chega na adolescência e adolescente fala, não sei quem eu sou. E por que então que o adolescente chega nessa fase sem saber quem ele é, naquele desespero para se descobrir, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque a infância não foi vivida da maneira correta. Na infância, esse adolescente deveria ter aprendido sobre virtudes. E essas virtudes iriam dizer para ele quem ele é. Ele é uma pessoa que nasceu para ajudar outras pessoas, para servir, para dar o seu melhor, para viver a vida da melhor maneira possível, aproveitando todas as oportunidades dadas e fazendo o seu melhor. Ele veio para aprender, para crescer. Para isso, é isso que quem nós somos. Nós viemos para isso. Principalmente se essa criança teve uma educação cristã, aí sim ela vai ter certeza de quem ela é, porque uma criança cristã, ela pode até se desviar na sua mocidade, mas ela sabe de quem ela é, filho ou filha, né? Então é muito mais fácil ela voltar para o pai, assim como o filho pródigo voltou, porque ele sabia que ele tinha um pai, mesmo que ele tomou decisões erradas. Então, aquela coisa, cria seu filho no caminho que ele deve andar, né? E mesmo que quando ele crescer, se ele se desviar dele, né? Ele conseguirá voltar. Exatamente. Então, bom, a adolescência, né, procurando saber quem é por causa de uma infância não bem estabelecida. Lais, então, o que eu tenho que fazer na minha adolescência? Qual que é o correto, então, do meu filho estar fazendo da adolescência, ou eu, adolescente, fazer na adolescência, ou o que eu deveria ter feito na minha adolescência? Na adolescência, você aprende sobre controle, né, sobre disciplina. A sua disciplina tem que estar bem forjada. Você vai aprender a canalizar toda a energia da puberdade sexual, hormônios que temos ali na adolescência, não para você fazer um monte de besteira por aí, igual os adolescentes fazem porque não conseguem controlar os hormônios. Exatamente o contrário, a adolescência é a época de você aprender a controlar os seus instintos, os seus hormônios. Você vai canalizar todos esses hormônios da puberdade, tudo que você vai colocar nos estudos, vai ajudar o próximo, vai ajudar os seus pais em casa, vai servir porque você tem muita energia. Então você vai ajudar sim seus pais, vai talvez entrar num estágio aí, que a partir dos 14 anos já pode, um jovem aprendiz, você vai trabalhar, desenvolver virtude, ele se encontrar. A adolescência é a época que você se encontra. Você tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, entra num curso tal, vê que você não se identificou, entra no outro, até que os seus 18 anos, quando chegar nos seus 18 anos, ali que você vai chegar na juventude, no começo da vida adulta, você precisa já saber quem você é. Então você precisa passar essa adolescência aí sim se descobrindo. É a fase que a gente mais tem propensão a errar, a ser rebelde. E assim, a adolescência vivida de forma rebelde não vai ser totalmente definitiva, ela não vai definir o resto da sua vida. Geralmente ela não traz coisas permanentes, consequências permanentes. Elas trazem mais consequências ali que você consegue ajeitar na adolescência. Então, tudo bem, se descubra.
pais estejam preparados para isso. Muitas vezes não é erro de vocês, tá? Não foi intencional, mas tente aí uma infância bem consolidada para que isso não aconteça na adolescência. Mas se acontecer ainda dá tempo ali de você ajudar o seu filho, de você tentar se descobrir na adolescência. Não é à toa que com 18 anos você tem que fazer os seus vestibulares para faculdades direcionadas a temas específicos. Quem tem propensão à medicina, a direito, a serviço social, a ensinar os outros, ser educador, a vendas, empreendedorismo, o que essa pessoa é boa? Com 18 anos ela já vai saber, porque senão a gente não faria vestibular com 18 anos. E não é muito cedo. Hoje a sociedade quer retardar cada vez mais os jovens. Não, mas 18 anos é muito cedo, não faça nada, vá curtir, vá pra festa, erre nos seus 20 e poucos anos, viaje nos seus 20 e poucos anos. Mentira do diabo pra você. Mentira, sabe por quê? Vou te dar uma resposta clara. Biologia. Biologia do seu corpo. Dos 20 ali aos 22 anos é a época mais fértil que você tem. Dali, menina, você só vai cair. Dali, seus óvulos só vão acabar. Então, se você tem intenção de ter um filho um dia e você gastar os seus 20 e poucos anos até os 30 anos sem construir nada, sem construir uma estabilidade para um dia você poder ser mãe, você construir ali seu emocional, sua área financeira, sua área profissional para você poder ser mãe, sua área sentimental, buscando um parceiro digno e honrado. Se você não fez nada disso com 20 anos, se você quiser começar com 30, você já tá muito atrasado. Porque o que mais tem hoje é mulheres de 30 e poucos anos que não conseguem engravidar. Porque elas caíram no conto da carrochinha, elas caíram no conto do inimigo, que é destruir famílias, que com 30 anos ela ainda era nova. E com 30 anos que a vida começava. Meu amor, com 30 anos você já perdeu muito mais que a metade dos seus óvulos. Ah, não, mas eu sou homem, então eu posso. Não pode, não. Porque se você é homem, chegou nos 30 anos, você não adquiriu nada de riqueza, você não construiu nada relevante, você não fez uma faculdade diferente, um doutorado, você não fez nada até os seus 30 anos, se você não tem experiência, é muito difícil que você alcance sucesso algum dia na sua vida. É que você construa coisas que realmente valem a pena. Então, 18 até os 21 anos no máximo, você já tem que saber quem você é. Eu até fiz uma anotação. Com 18 anos você se descobre, você cria repertório. Ah, eu entrei, fiz curso de computação, não gostei, me encontrei nas artes, Você se descobre, você cria repertório. E não é desperdício de tempo. Porque aquele tempo que você passou ali aprendendo um pouco de computação, mesmo que você não siga aquela área, você tem um pouquinho de conhecimento daquilo. Aquele curso de inglês que você fez te dá uma noção, aquele curso de espanhol, mas você se encontrou no francês, mas você tem um pouco de noção das outras coisas. Então, para você criar repertório de vida ali até os 18, 21 anos. Dos 20 aos 30, meu amigo, dos 20 aos 30 é o tempo de ralar. É o vai ou racha. Os 20 e poucos anos que todo mundo fala, ai, não se sinta preocupado nos 20 e poucos anos, se sinta assim. Não preocupado que você ainda não tem dinheiro, você ainda não casou. Não. Preocupado em fazer as escolhas certas diariamente. E aqui vem uma grande chave, você sempre tem que se destacar no lugar que você está. Se você se olhar com 21, 22 anos, olhar para todo mundo na sua turma de faculdade, você ser igual a massa a todo mundo, meu amor, tá errado. Se você não se destacar ali, dificilmente você vai chegar numa posição elevada na vida. Então sempre tem que se destacar onde você está, né? E quando você não está se destacando mais, você tem que ir pro próximo nível. Então, voltando ao meu exemplo de vida, até os meus 17 anos, 18 anos, eu ali fiquei. No dia que eu fiz 18 anos, gente, eu vou ser bem sincera, eu sempre me exponho pra vocês aqui no vídeo, porque o que eu passei, não que eu estou incentivando. Se eu puder dizer pra você hoje não fazer o que eu fiz, é isso que eu estou fazendo. Eu tô falando pra você o que você tem que fazer em cada fase pra você não fazer o que eu fiz, que tá errado. Deram consequências eternas no meu eu, que eu tenho cicatrizes hoje curadas, mas eu preferia não ter. Poderia não ter. Mas, em nome de Jesus, graças a Deus, eu posso dar essas cicatrizes pra te ajudar. Então, com 18 anos, eu fiz 3 dias de festa. 3 dias de viajei, aproveitei, curti, 3 dias seguidos sem dormir. E a partir dali, mesmo que eu ainda não tinha voltado pro Senhor, que eu voltei poucos meses depois, pouquinhos mesmo que eu ainda não tinha voltado pra igreja, eu me concentrei em trabalhar. Eu fui pra um nível maior, procurei fazer cursos melhores. E aí, o que aconteceu? Eu era o destaque, mas eu não era o destaque da balada. Eu era o destaque dos cursos. Como assim essa menina desenvolta desse jeito, buscando conhecimento aqui, ela só tem 18 anos, né? Fui homenageada em cursos com pessoas, advogados formados com 18 anos, né? Conheci pessoas já no sucesso, no auge da carreira, sentaram na mesma mesa que eu, no mesmo evento que eu, e eu ali com 18 anos. Olha isso, eu tava novamente me destacando. Quando eu vi que aquilo não era o suficiente, que eu não tava me destacando tanto mais, eu vi que eu precisava crescer, eu precisava romper. Deu meu time. O que eu fiz? Fui morar sozinha. Com 19 anos, vim morar sozinha. Mais desafio, porque ia ser mais fácil, mais cômodo? Pelo contrário.
porque ia ser mais difícil, mais desafiador, né? E eu aconselho você fazer isso ali a partir dos 18 anos pra cima. Eu fui um pouquinho precoce em tudo, porque, enfim, um dia eu faço um vídeo da minha história de vida, vocês vão entender. Mas eu comecei um pouco antes, né? Eu terminei meus estudos, digamos ali, com 15 anos, por livre e espontânea pressão. Então, com 15 anos, eu já iniciei no mercado de trabalho. Então, foi tudo mais cedo pra mim. Com 18 anos, eu já tive, então, que focar, né? Com 19, eu fui morar sozinha, porque eu comecei mais cedo. Mas se você tá no time normal, né? Da grande maioria, é dessa forma que eu estou aí falando pra você. Então, em resumo, né? Você se descobre até os 18 e 21. A partir dos 20, você direciona na área que você escolheu, que você se encontrou ali, e faça com a maior força e vigor possível que você tem. Nós temos com 20 e poucos anos esse vigor. Aproveite então esse vigor. Analise essa potência que eles falam que a gente tem sexual, de hormônios. Analisa isso pro trabalho, que vai dar resultado lá na frente. Se você não foi um adolescente que aprendeu a se controlar, que se entregou à masturbação, vícios, provavelmente com 20 anos, se você tiver um namoro, você não vai conseguir ter um namoro são. Não vai, porque você não conseguiu se dominar lá na adolescência, né? Nem os próprios impulsos de masturbação, que dirá dentro de um relacionamento evitar e ter relações antes do casamento, que a gente sabe que é o ideal, né? Prevenir gravidez antes do casamento, previne doenças, mais do que doenças, mais do que outras coisas, feridas na alma, previne a sua alma de cicatrizes eternas. Então é o ideal. Sim, não acredite que você tem que experimentar vários parceiros, tá? Isso também não é verdade, é mentira do inimigo pra você. Um dia eu vou fazer vídeo disso também. Então, aos 20 anos você rala e você cria experiência. Você foca numa coisa e cria experiência. Rapaz, com 30 anos, sabe o que vai acontecer? Com 30 anos, você vai ter 10 anos de experiência. Encontrar um profissional com 10 anos de experiência numa área é extremamente difícil. Então, você vai chegar aos 30 anos totalmente destacável, se destacando dos outros, porque você não perdeu tempo se descobrindo. Você investiu o seu tempo criando experiência em uma área, e você vai ser disputado no mercado de trabalho. E aí, entre os 30 e os 40 anos, você vai com certeza conseguir chegar, né, num cargo superior, talvez no auge da sua carreira ali, até os 40 anos você chega no auge. E isso vai fazer com que você tenha segurança financeira, que você não gaste esses 20 anos enquanto você cria experiência, você guarda dinheiro, os 30 anos, para chegar nos 40, você tem a sua casa, o seu carro, você tem uma estabilidade financeira que não te faz tão dependente, talvez, do Estado, de uma aposentadoria, do seu trabalho, porque você criou ali uma estrutura até os 40 anos. E o que a gente faz depois dos 40 anos? Depois dos 40 anos, é hora de você viajar o mundo. Porque uma pessoa dessa, que viveu as fases da maneira correta, provavelmente vai ter um casamento consolidado e feliz, né? Não vai estar em crise, porque ela soube respeitar as fases. Eles tiveram filhos no tempo certo, no tempo que o corpo de cada um tem mais energia e mais saúde para ter filho, ali até os 30 anos. Então, com 40, eles já vão ter filhos grandes, que não são mais tão dependentes deles, e eles poderão viajar o mundo juntos todos os anos, nas férias, porque eles terão condição e estrutura para isso, porque eles construíram isso. É isso que vai acontecer. Então, eu tenho sonho de viajar o mundo. Calma, deixe melhor pro final. Não pro final, né? Para um recomeço, para uma época que você tem uma estrutura para fazer isso, e você vai chegar ali satisfeito, porque você fez uma coisa que realmente valeu a pena. Você não perdeu oportunidades que a vida te deu. Você investiu ali o seu vigor em coisas que fizeram você crescer em todas as áreas da sua vida. Então você chegou aos 40 anos realizado. E realizado, meu amor, você vai pra carreira que você quiser. Se você se arrependeu do que você entrou no começo, você vai viajar ao mundo, vai fazer o que você quiser, fazer os hobbies, não ter mais tempo para fazer os hobbies que você gosta, porque você conseguiu construir uma vida que vale a pena ser contada. Eu sempre falo isso. E você ainda vai estar mais perto de se aposentar, porque se você começou a trabalhar ali com 20 anos, até um pouco antes de estagiar, meu amigo, já deu 20 anos de trabalho com 40, já vai estar até perto da sua aposentadoria. Olha aí que benção. Porque a gente sabe que 40, 50 anos, realmente, as pessoas são novas, né? A gente tá cada vez mais novo, com mais vontade de viver, né? Nessa idade, e você ainda vai ter aí condições pra aproveitar essa fase. Laísa, mas onde é que a gente vê isso na Bíblia, né? Você tá tirando isso da onde? Você falou de biologia, de ciência, beleza? Posso colocar aqui, ter gráficos, mas isso é uma coisa óbvia. Se você jogar na internet aí, qual que é a época mais fértil da mulher e do homem, você vai ver, ele vai saber. Da onde a gente tira isso na Bíblia? Onde a gente vê isso na Bíblia? Em dois exemplos, duas histórias, a de Davi e a de José. E as duas são muito parecidas nas fases. Tanto Davi quanto José, antes dos seus 16 anos, estavam trabalhando. Os dois estavam no pasto trabalhando. E eles se destacavam porque eles trabalhavam melhor do que todos os irmãos mais velhos, né?
Davi, principalmente, ele foi um homem presenteado com coragem. Ele era um homem muito corajoso. E é preciso ter coragem para fazer coisas erradas, porque ele também teve na sua velhice. Mas é preciso ter coragem para fazer as coisas certas. E na mocidade dele, ele decidiu ter coragem. Ele lutava contra leões, ursos, para defender o seu rebanho, porque ele levava aquele trabalho ali de pastorear ovelhas a sério. Mas ele seria rei, o que tem a ver pastorear ovelha? O que isso vai servir na vida dele? E quando ele estava escrevendo os Salmos, ele fez, a comparação de Jesus ser o nosso pastor e nós sermos as ovelhas, porque ele estava no pasto, ele foi pastor de ovelhas, E só assim ele pôde fazer essa comparação, porque ele teve essa experiência na sua mocidade, quando ele era novo e se destacou. Mais uma vez, ele se destaca ali, trabalhando, sendo corajoso, ele é ungido como rei, mas uma promessa que seria para dali muitos anos. Com 15, 16 anos, antes dos 20 anos, ele derruba um gigante, mas ele não tinha nem idade, Larsa, para servir o exército, para estar ali realmente. Ele foi servir, ajudando a quem estava servindo ali o exército, servindo pra guerra. Ele foi levar comida, levar lanche, obedecer o pai dele com 15 e 16 anos, porque a idade mínima para você guerrear era 20, então ele era menor, porque ele não tinha sido chamado. E ele chegou lá, vários homão, 20, 30 anos, homenzarrões, que eu acho que é o superlativo, de 20, 30 anos, lá homens feitos, grandes, fortes, medrosos, sem coragem, de lutar contra um gigante. E o Davizinho, mais uma vez, porque ele tinha o Espírito Santo nele, ele se destacou. Ele pegou na força dele, que vinha dele, mas do Espírito Santo foi lá e derrubou um gigante. Então ele se destacou mais uma vez. Ele conseguiu, mais novo que todo mundo, o olhar e a fama de todos, E isso, obviamente, deu pra ele o quê? Repertório de vida. E junto com isso vem os ataques, porque toda vez que nós nos destacamos, nós também somos atacados. Nós sofremos retaliações, as pessoas que não conseguem, não têm essa coragem, querem nos fazer parar. Então não deixe que essas pessoas te parem, mesmo que elas te persigam, como Saul perseguia Davi. Davi não descansou, Davi não desistiu, porque Davi tinha uma promessa que ele chegaria a ter o reinado. Então, dos 20 aos 30 anos, Davi criou repertório de vida. Davi fez seu próprio exército, se virou, ele foi muito ali dinâmico. E uma coisa muito importante para você fazer dos 20 aos 30 anos, que você não vai fazer se você estiver na balada, porque na balada você só vai encontrar igual. É o que eu sempre falo. Você pode estar sentado numa mesa e não fazer o que a sua coleguinha faz, mas por você estar sentado na mesma mesa que ela, você vai ser julgada da mesma coisa. É uma mesa que você senta diz muito sobre você. Então, se você ficar seus 20 ou 30 anos sentado em mesa de bar, é assim que vão te julgar, é essas parcerias que você vai ter pra vida. Mas se você se conectar às pessoas certas, dos 20 aos 30 anos, isso vai determinar e mudar o seu futuro. Porque Davi ali se uniu com Jonatas dos 20 aos 30 e com 30 anos ele reinou, chegou no reinado. Hoje, que nem eu falei, a gente tá um pouquinho mais atrasado em relação à época da Bíblia, que eles começavam a vida adulta muito cedo, antes dos 18 anos ali. Mas a gente pode traduzir esses 30 anos como os 35, 40, quando a gente chega no ápice da carreira e tal, que é o trono de Davi. E vou contar mais um pouquinho da história de José e do final da história de Davi. Quando eu falo que a história de Davi e José é muito parecida, é por um ponto específico. Os dois tinham o Espírito do Senhor neles. José tinha o Espírito do Senhor porque ele conseguia interpretar sonhos, ele tinha discernimento e sabedoria. E aonde ele colocava a mão, prosperava. Mesmo sem ele ter estudado tanto quanto Faraó, tanto quanto Potifar, mas ele tinha mais sabedoria que eles, porque ele era aberto ao Espírito Santo. E ele ter o Espírito Santo nele fez com que o pai dele visse José lá quando ele era menino, viu que ele era diferente, que ele tinha o Espírito Santo nele. O pai de José viu, e por isso deu a tônica para ele, porque ele já sonhava, ele já deixava o Espírito Santo trabalhar nele ali quando ele era pequeno. Então isso trouxe inveja dos irmãos. Por isso que os irmãos queriam matá-lo. Davi ele tocava, ele usou ali sua juventude, sua adolescência, e ele tocava instrumentos lindamente, e o toque desses instrumentos expulsavam espíritos malignos. Então ele se destacava também porque ele deixava o Espírito Santo habitar nele desde muito cedo. Uma coisa interessante de José, José saiu do poço, foi vendido como escravo pelos irmãos, e de escravo ele passou para funcionário de Potifar, que era ali o cargo mais alto antes ali de Faraó. Por que só ele foi vendido para aquele cargo? Porque, meu amigo, até como escravo ele se destacou. Dos escravos, ele poderia, ser só mais um escravo, fazer tudo nas coxas, como é que se diz, desistir da vida, não. Mas ele devia ser um escravo tão bom, tão determinado, que, nossa, venderam ele por um preço alto, ainda ganharam
colocaram ele lá dentro do palácio da casa de Potifar, que era funcionário do faraó, né? Então, como é que um escravo vira funcionário de Potifar? Porque ele se destacou. E aí, ele foi parar justamente na prisão, porque ele não se entregou aos prazeres, né? Ele teve a opção ali de adulterar com a mulher de Potifar, ele escolheu o certo. E muitas vezes escolher fazer o certo vai fazer com que parece que a gente regride. Você chegou lá num cargo alto, e aí chega naquele cargo alto, eles falam assim, ó, agora você vai ter que fazer uma rachadinha, agora você vai ter que sonegar um imposto, agora a gente vai ter que dar a gente mente pro nosso chefe que a gente faz isso, e você vai decidir não fazer. E isso vai fazer com que eles te voltem lá pra baixo, mas você não tá voltando, você não está voltando. Você está escolhendo fazer a coisa certa e você será recompensado por isso. Como José foi. José escolheu não adulterar, injustamente foi parar lá na cadeia. Só que na cadeia ele se destacou tanto, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo continuava com José. Ele se destacou tanto na cadeia que o guarda da cadeia deu a maior função que ele poderia ter dentro da cadeia para ele. Olha isso, aonde ele ia, ele tinha o maior cargo que ele poderia ter. E a conexão que ele fez com o copeiro, que ele ajudou o copeiro, fez com que quando o copeiro saísse da prisão, o copeiro falasse dele para Faraó. Então ele escolheu fazer uma conexão boa, coisas boas até dentro da cadeia, e isso fez ele ser lembrado lá fora. O nosso nome às vezes é citado em lugares que a gente nem sabe, porque a gente escolheu fazer a coisa certa, né? A gente permitiu que o Espírito Santo trabalhasse a gente, tanto no cargo de Potifar, tanto como escravo, tanto quanto na prisão também, né? E isso fez com que ele saísse ali da prisão pro trono de governador ali, né? Olha que bênção. Assim como Davi também se uniu a Jonatas, teve todo o seu repertório e chegou ao auge. Mas Davi, ele tinha o Espírito do Senhor, tudo. Mas tem uma frase que eu li na história de Davi, eu vou deixar aqui na descrição um link que resume a história de Davi. E nesse resumo fala assim, um abismo puxa outro abismo. Davi escolheu adulterar com Betseba. Quando ele escolheu adulterar, ele teve que assassinar o marido dela. E um abismo puxa outro abismo. Então essas decisões dele, né, fizeram com que essas muitas mulheres que ele escolheu ter, de não ter colocado essa energia talvez no casamento correto, fizeram com que ele acabasse sua velhice sem amor, tendo que ser esquentado por uma jovem, porque ele não tinha quem estar do seu lado. Um abismo puxa outro abismo. Então tome cuidado com as decisões que você faz. Às vezes muitas pessoas chegam ao auge da carreira aos 40 anos e trocam a esposa. Esteve com ele todos esses anos por uma mulher mais nova. E um abismo, meu amigo, chama outro abismo. Talvez você vai acabar como Davi. Então, chegue ao auge aos 40, mas permaneça. Tomando as escolhas certas no caminho do Senhor. E eu espero que esse vídeo tenha ficado claro pra você. Eu contei um pouquinho da minha história, eu espero contar mais dela pra vocês em algum vídeo aqui. Mas se esse vídeo foi edificante pra você, compartilhe com pelo menos 5 amigos, compartilhe com a sua família, se você acha que esse conhecimento é realmente relevante pra sua vida. Um prazer ter você aqui de novo, uma satisfação. Eu espero você no meu próximo vídeo. Deixa o seu like e um beijo!